Olá! Começa agora o programa Bastidores. O nosso convidado é o jornalista Ricardo Miranda. Ele é formado em 1998 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense em Niterói e mestrado em Ciências Sociais na UFJF. Estagiou na MRS Logística de 1998 até 1999. Em seguida, trabalhou no Jornal de Notícias e no Correio do Norte, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. De volta a Juiz de Fora, trabalhou por 10 anos como jornalista político na Tribuna de Minas, foi correspondente pelo site UOL e Estadão. Lecionou por 6 anos em cursos de comunicação social. Atualmente, é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Juiz de Fora e coordenador da assessoria de comunicação da Câmara Municipal na mesma cidade. Que carreira, hein, Ricardo? Para este bate-papo, contamos ainda com a presença dos jornalistas Robert Luiz, Isabela Silva e Bruno Bontempo. Vem com a gente para o Bastidores do Jornalismo. Ricardo, vamos começar a primeira rodada de perguntas. Você foi jornalista político por 10 anos no jornal Tribuna de Minas. Quando você exercia a sua profissão nessa editoria, você tomava algum cuidado especial ao lidar com os políticos? Primeiro, obrigado pelo convite. E eu acho que desde quando eu comecei a atuar com jornalismo, eu sempre atuei com política e sempre tive um cuidado muito grande, porque quando você fala de política, há um jogo de poder sempre em questão. A política trata muito disso, que não tem nada pejorativo. Então as pessoas têm interesse, então é bom você se resguardar. E o jornalismo no meio político, ele tem um papel muito fundamental. Eu acho que ao longo desse bate-papo, eu acho que vocês vão perceber a importância que tem o jornalismo. Então, dentro dessa dimensão, você tem que estar sempre com o pé atrás. Vamos passar agora para os nossos jornalistas. Robert Luiz. Boa noite Dalvan, boa noite Ricardo, é um prazer estar com vocês aqui nesse programa Bastidores. E para começar a nossa rodada aqui de perguntas, eu queria ver com você. Você já chegou a presenciar alguma atitude antiética de um profissional de imprensa, de um político que você teve que ignorar alguma parte? Algumas vezes. O primeiro, de profissional de imprensa, eu acho que a gente tem um pecado muito grande, nós jornalistas, que a nossa profissão é muito glamurosa. A gente mexe muito, a gente toca na realidade, e quem faz a realidade, quem faz história. Então tem um dia que você vai estar, eu estava no centenário do 14 bis, aí eu e outros repórteres estávamos em Santos Dumont com o presidente Lula na época, o Aécio Neves era governador. Então você estava com a cúpula decisória do país e você estava próximo. E aí, quando abre para uma coletiva, para você estar fazendo pergunta, você faz pergunta como a gente está conversando, na intimidade com esses figurões. Então, e esse glamour, às vezes, para o jornalista, ele acaba afetando, numa medida errada, de a pessoa achar, de nós jornalistas acharmos que aquilo ali é real para a gente também. O Lula, o Aécio e os ministros que estavam lá, terminado o evento, eles pegaram seus respectivos helicópteros e foram cuidar das suas vidas, e eu peguei o golzinho da tribuna e viemos na estrada. Então tem que ter esse choque. Então, às vezes o jornalista, quando ele embarca muito nesse glamour, aí ele se excede um pouquinho. Meio chato, mas tem que dar. Vamos à próxima pergunta com a jornalista Isabela Silva. Boa noite, Dalvan. Boa noite, Ricardo. Bom, Ricardo, eu gostaria de saber se alguma vez você já esteve com uma matéria em mãos e não pôde publicá-la por influência de pessoas da redação. Nossa. Se sim, como foi? Boa, hein? Isso é complicado, hein, Ricardo? Não, sim. O que acontece é o seguinte, eu não vou aqui defender os jornais, os donos dos jornais. Eu acho que os donos dos jornais, eles são empresários.
principalmente jornal impresso, que não é concessão. Quando você está falando de TV e rádio, você está falando de concessão pública. Aí tem os pormenores. Mas quando você trata de jornal impresso, é uma empresa que está fazendo jornalismo e paga a impressão do jornal e ela vai defender seus interesses dentro dos parâmetros éticos da nossa profissão. Então, eu acho natural que o cara que tem um negócio, o jornal, ele queira ganhar dinheiro com aquele jornal até para pagar o salário nosso, jornalista, enfim. Por outro lado, nós, jornalistas, nós queremos dar notícia o tempo todo, da forma mais próxima da realidade. E aí é uma briga saudável, não uma briga é uma palavra forte, mas uma tensão. Há uma tensão da redação que quer dar matéria a todo momento e dos donos dos jornais que não querem ferir determinados interesses que acabam afetando comercialmente. É uma tensão normal. Quando a tensão do dono do jornal se sobrepõe demais, é ruim. Quando os jornalistas acabam publicando tudo que eles querem, aí você acaba, em termos de negócio, você acaba afastando uma série de anunciantes, e aí o cara vai fechar o jornal, vai coisa. Então, tem que ter uma atenção com limite e responsabilidade. Às vezes eu fico vendo, as pessoas falam assim, agora menos, mas no governo Lula, aí você fala, a Veja está batendo no Lula, aí você abria as páginas da Veja, estava cheio de propaganda da Eletrobras, da Petrobras, que é estatal do governo, o governo está bancando aquilo, e ele tem uma força muito grande nisso. Então, mas quando esse jogo acontece de uma forma ruim, aí acaba te afetando. Então, teve um dado período na Tribuna, quando aconteceu a prisão do ex-prefeito Alberto Bejani. Eu estava em Belo Horizonte, porque o prefeito foi preso e a Polícia Federal levou ele para Nelson Hungria, e eu fui acompanhando ele na Nelson Hungria para ficar vendo quem ia visitá-lo, ia no escritório do advogado, ia na polícia todo dia, para saber o que está acontecendo de fato. E num dado momento dessa vivência, o inquérito que a investigação que a Polícia Federal faz do caso, no caso era a Operação Parságada, o inquérito era sigiloso, estava correndo sob segredo de justiça, que é uma prática que eu condeno, mas não está na discussão agora. Então, a gente tinha acesso a pouca informação, e eu consegui com uma fonte que tinha... que era parte, que o cliente dessa fonte era parte do processo da Parságada, ele conseguiu esse inquérito. E aí, depois de muita negociação com ele, eu consegui o inquérito, que ninguém tinha conseguido. E ali, eu estava num jornal de interior, que era Tribuna, e tinha o Tempo, que eram meus amigos, que todo dia a gente estava cobrindo. Era o Tempo, o Estado de Minas, o correspondente da Folha de São Paulo, o correspondente do Estadão, e as TVs. E a gente estava ali todo dia numa disputa. E eu consegui esse material primeiro do que eles. Mas aí é por uma série de particularidades. Primeiro, o fato de eu ser do Jornal do Interior, naquele momento me ajudou. Porque o cliente, o meu foco era muito o Bejani, o ex-prefeito de Juiz de Fora. E o foco do outro pessoal era mais abrangente. Então, para eu conseguir isso, facilitou. E eu fiz um material imenso. Assim, para te dizer a verdade, do período, eu devo ter pegado esse inquérito por volta de 9 da manhã. Eu fiquei até 9 da noite do dia seguinte acordado escrevendo. Porque era muito rico em termos de informação, de áudio, comprometendo muita gente. E eu tinha todos os documentos. O que eu podia fazer, o que eu fiz era, eu estava com aquele material, aí a Tribuna, passei para a Tribuna falou assim, aí eu falei assim, na hora que a gente for publicar, aí eu ligo para as pessoas envolvidas e falo assim, olha, no inquérito da Parságada que eu tive acesso, você é acusado disso, o que você tem a dizer? E aí passou. Então eu estava com material grande e acabou isso, houve por parte da Tribuna um protelamento, eu acho que envolvia muita gente que estava na estrutura de poder daquela época, e aí foi se protelando aquilo, foi se protelando, e a coisa foi tomando, a investigação foi tomando outras direções, foi tendo outras informações mais punjantes, etc. E se perdeu, e eu... Aí no limite, aí eu já tomei uma decisão como jornalista, é o seguinte, eu acho que a informação não é minha, e a população precisava conhecer o que estava coisa. Aí eu acabei negociando com o pessoal da empresa de Belo Horizonte, passei o material para eles. Bruno Bom Tempo, por favor. Boa noite, Dalvan, boa noite, Ricardo. Você falou que ficou mais de 24 horas fazendo o levantamento dos dados, né, sobre o processo do Bejani.
No momento que ele foi preso, você estava trabalhando e como que foi os bastidores aí desse momento aí dessa prisão? Como que foi no momento que você estava lá no jornal, você recebeu a notícia, Alberto Bejani foi preso ou saiu o mandato de prisão dele? Como que foi para você ter levantado tantos dados e ter tido aí de certa forma, foi uma importância na sua carreira isso? Sim, eu até falo que não é todo dia que você tem um prefeito preso, eu espero que isso não aconteça mais. Mas era o seguinte, eu tenho 3 filhos, na época eu tinha 2. E um deles, e eu não morava com a mãe deles, e eles estavam dormindo comigo, eu não sei, acho que a mãe deles tinha viajado e deixou comigo, e eles eram menores. E 7 horas da manhã, não minto, era antes de 7, era 15 para 7 da manhã, um amigo meu que trabalhava na Assembleia de Minas, ele ligou e falou assim: ô Ricardo, eu cheguei na Assembleia agora e a polícia está aqui, a Polícia Federal está aqui, deflagrou a Operação Passágada, está aqui em alguns gabinetes e isso vai ter problema. E ele falou assim: eu vou ver se tem algum deputado de Juiz de Fora envolvido e te ligo. Aí eu acordei e liguei o celular na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte para tentar acompanhar, e eles ainda não tinham dado. Passados 5 minutos, esse meu amigo me liga de novo e falou assim: ô Ricardo, eu conversei com um cara daqui que está na operação, coisa assim, ele falou que a Polícia Federal tem muitas diligências em Juiz de Fora, inclusive na prefeitura. Na hora que ele me falou isso, eu liguei para o meu editor na tribuna e falei assim: está acontecendo a operação da Polícia Federal na prefeitura, acho que eles vão prender o Bejani. Aí ele falou assim: então vamos trabalhar. E aí eu tinha 2 filhos que eu não sabia com quem deixava, que eles eram menores. Foi engraçado que eu saí e deixei eles na redação do jornal 7 horas da manhã, acho que eles tomaram café lá, aí depois alguém, acho que a editora do jornal comprou McDonald's para eles, levou eles para aula. Só sei que eu esqueci, e aí dali eu saí e fui para a prefeitura. Cheguei, tinha muita gente na prefeitura. Aí um funcionário da prefeitura falou assim: ó, o Bejani não está aqui, a polícia está lá na casa dele. Aí na hora que cheguei lá na casa do Bejani, a Alterosa já estava lá e a polícia estava lá. E a gente não tinha informação, era muito desconexo, assim, as frentes. Aí, nesse momento, a tribuna já tinha... quando eu fui para a casa do Bejani, já tinha outra equipe da tribuna na prefeitura e o pessoal de Belo Horizonte apurando na Assembleia. Aí começou a entrar muito jornalista no circuito. Quando foi umas 9 horas da manhã, que um gerente do Banco do Brasil, ele entrou na casa do Bejani com a Polícia Federal com a maquininha de contar dinheiro. Com a maquininha de contar dinheiro, a gente sabia que tinha dinheiro, mas a gente não sabia quanto tinha. E as informações vão chegando. Esse é um negócio bacana. O que acontece? De tanto fazer reportagem, você cria um corpo de jornalistas de Juiz de Fora. A gente está sempre brigando por furo, dá uma informação privilegiada, mas tem uma unidade. E eu ia muito... O fato do presidente Itamar ser de Juiz de Fora, eu ia muito em Belo Horizonte quando o Itamar foi governador, quando o Itamar era candidato a presidente, ele tentou ser, acabou não indo, no Senado, e eu tinha muito contato com os repórteres de política dos jornais de Belo Horizonte e das sucursais da Folha de São Paulo, do Estadão em Belo Horizonte. Então, os meninos iam me ligando. Eles iam falando assim: ô Ricardo, estou aqui na Polícia Federal, o cara da Polícia Federal falou que o Bejani tem mandado de prisão para o Bejani, que ele vai ser preso. Aí eles iam ligando. Aí eu ia me aperfeiçoando. Aí eu ia, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Até quando o Bejani saiu de lá, foi preso, foi levado para a Polícia Federal ali no Manuel Honório. Aí as coisas começaram dali, ele foi embora para Belo Horizonte. Vamos à próxima pergunta. Isabela Silva, por favor. Ricardo, no ano de 2009, você foi premiado no Peru, juntamente com a jornalista Daniela Arbex, por um trabalho que levou à prisão do então presidente da Câmara, Vicentão. Como foi? E você recebeu alguma ameaça por esse trabalho? Não, é tão engraçado o seguinte: o Vicentão, ele tinha uma empresa que chamava Cogi, depois provou-se que a empresa era dele, ele negava, que prestava serviço para a prefeitura e para a Câmara. E o vereador, a obrigação dele é legislar e fiscalizar. Como você vai se fiscalizar a prefeitura se você tem contrato com a prefeitura? Não tem, isso está na Constituição. Então foi aí que foi a pega
do Vicentão. A Daniela fez um trabalho de investigação grande e eu e a Tassi estivemos com ela ajudando, a gente mais na parte política, tentando ver esses lastros, e a Dani analisando o documento. Mas assim, o Vicentão não tem, embora tenha esse, o Vicentão tal, ele tinha lá os capa preta dele, mas não tinha essa coisa de ameaça, assim. Nesse caso específico não. Mesmo quando eu estava acompanhando e até em certo ponto atuando na CPI que eles criaram para caçar o Bejane, que depois teve a CPI deles, não teve essa ameaça. Tinha muito vereador, povo, tinha vereador da CPI da Câmara do Bejane, voltando um pouquinho, que ele ia para casa todo dia por um caminho diferente, tinha dia que ele ia até lá na BR, pegava, ia para a Zona Norte para voltar, para mudar a rota. Eu não, juro para você, não estou desdenhando dessa possibilidade não, mas eu não tinha isso. Com a experiência que você tem de jornalista político, para você realizar matérias políticas que exigem maior investigação, como nesse caso mesmo do Vicentão, é mais difícil de realizar essa matéria do que matéria convencional, matéria do dia a dia? Como é que é essa questão? Cara, o jornalismo investigativo é muito bom, mas ele é muito caro e muito trabalhoso. Por quê? Por isso que os jornais hoje investem poucos, o que é lamentável. É uma crítica que eu faço. Nós estamos numa sequência de grandes escândalos de corrupção no Brasil sem precedentes, que é a questão da Petrobras e é a questão agora dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Cara, são tantas frentes e tanta gente envolvido, e como que nenhum jornalista investigativo no Brasil entrou nessa seara antes, cara? Então, assim, é uma coisa que me preocupa no jornalismo, que é o jornalismo investigativo do Brasil. E isso nós vamos ter que discutir daqui para frente, como nós vamos fazer com a nossa profissão. É impressionante. A Lava Jato é um negócio assustador. E assim, você conversa com os jornalistas, muita gente sabia. Esse Cabral, cara, todo mundo, toda a imprensa sabia quem que era o Cabral. Só que ninguém teve coragem de ir lá, ou coragem, ou vontade, ou foi possível alguém investigar o cara, mas era muito fácil. Antes de prosseguirmos com a próxima rodada de perguntas, o repórter Mauro Torres está agora ao vivo para tirar dúvidas dos telespectadores a respeito dos bastidores de um jornal. O que o povo quer saber, Mauro? Boa noite, Dalvanilo. Boa noite, Ricardo Miranda. Boa noite, bancada. Nós temos uma pergunta de um cidadão aqui, que é o Guilherme Furtado. Boa noite a todos. A minha pergunta é, na sua carreira, qual foi o momento mais complicado que você teve e o porquê? Bom, Guilherme, quando teve um episódio que foi complicado para mim, que eu estava em Montes Claros e teve uma eleição municipal, e eu fui cobrindo a eleição. E logo que terminou a eleição, o grupo que perdeu, que era do prefeito que estava no poder, eles começaram a falar, que é muito comum isso, que um eleitor tinha ido votar e digitou um número, não apareceu, que a urna num determinado local, a dona falou que também não aparecia a foto, o outro falou que a musiquinha da urna tocou antes dele voltar. Porque é muito normal isso em estratégias de políticos, principalmente no interior, de tentar deslegitimizar a vitória do concorrente. E estava nessa conversa, a gente entrevistou o juiz eleitoral e tentou, aí ele falando que não, que as urnas são testadas, essa conversa toda protocolar. Aí um dia eu estava conversando com o juiz eleitoral e o vereador que era líder do prefeito, que tinha perdido, chegou e a gente começou a bater papo. E aí chegou o advogado do prefeito. Aí eu brinquei com o vereador, e falei assim: ô vereador, a sua urna lá na hora que você digitou o número do prefeito, ganhou? Ele falou assim: Ricardo, não teve fraude, não teve nada, faltou foi voto e muito, e riu. Aí o juiz riu, todo mundo. No outro dia a manchete do jornal foi: faltou foi voto e muito. Cara, esse rapaz, o jornal foi para a rua, era 5h30, mais ou menos.
Deu 7 horas da manhã, tinha um carro de som rodando a cidade inteira, me chamando de forasteiro. Que o cara mandou o cara lá, e esse jornalista forasteiro, eu não proferi essas palavras, eu não disse isso, ele é um bababá. E esse dia eu fiquei assustado, porque o negócio pegou a cidade inteira e o cara se viu constrangido, né? Porque o grupo político dele todo defendendo uma teoria e ele desconstrói essa teoria toda. Aí o meu editor lá me ligou e falou, pô, você já ouviu o caso Som? Eu falei assim, eu não. Aí eu ouvi, aí rapidinho passou perto da casa onde eu morava lá. Aí eu fui pro jornal, aí a gente ficou meio ressabiado o que a gente ia fazer. Aí o dono do jornal nesse dia falou assim, vamos fazer o seguinte, escreve um editorial aí que eu boto na primeira página, que o jornal vai te defender, porque esse filho da puta foi isso mesmo. Aí, rapaz, aí eu escrevi um editorial, passei para o editor corrigiu e foi. Aí o jornal bancou. Aí lá no editorial, claro, eu fui falando que eu conhecia o vereador, que ele era um cara que eu sempre respeitei e que da nossa conversa teve como testemunha o juiz fulano de tal e o advogado fulano de tal. Eu comprometi o juiz. Aí acabou, depois desse dia acabou o assunto, não teve mais, a eleição foi legítima e tudo. E depois de uns 2 anos, assim, que esse vereador um dia encontrou comigo assim na rua, no nada. Eu falei assim, quase acabou com a minha carreira política. E é engraçado que depois disso eu saí de lá e eu vim trabalhar aqui em Juiz de Fora, estive no Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, sempre esse vereador já está mais velho, dessa vez agora ele nem foi reeleito. Mas ele me ligava, ficou meu amigo. Mas naquele dia de manhã, o carro de som falando que eu era um bandido forasteiro, eu fiquei assustado. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Bastidores. Quero agradecer aos jornalistas pela contribuição na entrevista. Robert Luiz, Isabela Silva e Bruno Bontempo. E também ao repórter Mauro Torres falando da rua. Agradeço a toda a equipe, produção, cinegrafia, áudio e a galera que não aparece, né? Ricardo, muito obrigado pela sua experiência em nosso programa e por dividi-la com a gente. Gostaria de deixar esses instantes finais para que você se despeça do nosso público. Eu queria primeiro agradecer, adorei o bate-papo, eu acho que é assim que a gente aprende, fazendo, conversando, vocês se prepararam bem, gostei muito do nível das perguntas e é sempre um prazer estar dentro de uma instituição tão respeitada igual é a Estácio de Sá. O programa Bastidores vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e um grande abraço.